Ô, Ricardo, boa Tudo noite! bem? Tudo bem? Graças a Tudo Deus, tudo bom? jóia. Deu tudo certo. Tudo certo. Muitos, muitos preparativos, mas tudo deu certo. Tamo aí, né? Tamo na live. Estamos na live, Quem estamos que ao tá junto vivo, com a gente Ricardo. aí, Carla, já? Tô vendo que tá a Ana. Isso, a Olha, Letícia, Letícia, Deus abençoe. o Paulo, o meu cunhado, irmão do Tico, Paulinho. Deus abençoe, Paulo. Amém, todo Ah, mundo. Deus abençoe. Vamos ficar juntos nessa noite. Pelo menos um vamos. tempinho, né? Uma meia horinha, né? Uma meia A sua horinha. digníssima esposa, Patrícia, boa noite. Boa noite ao vivo para Patrícia. Muito Tudo bem, bem. Ricardo? Você está bem? A família está bem? As crianças? Tudo jóia. Deus abençoe, Odair. Tô vendo que o Odair tá entrando aí. Heloísa, Deus É. abençoe. Olá, Heloísa. Ô, Maxinho. Maxinho é irmão de caminhada. Já foi missionário Ah, da é? Aliança. Deus abençoe, Max. Ah, seja bem-vindo. A noite vai ser especial. Vai ser especial. Vai ser sim. Vou dar uns 2 minutinhos aí para o pessoal chegar. Eu comecei um pouquinho antes, né? Para a gente ajeitar tudo aqui, Sim, sim. para dar tudo certinho. Aí mais um minutinho a gente já começa a nossa conversa. Bom, eu vou falar a introdução de sempre, né? Que nós estamos aí na semana de gestão de projetos ágeis para empreendedores e sonhadores como nós, né, Ricardo? E quase as crianças também estão assistindo, olha só. Nossa, que responsabilidade, hein? As mini empreendedoras. Isso. Ai, que barato, que bonitinhas. Então, a gente está nessa semana falando sobre práticas para desenvolvimento de projetos. Então, nós falamos na primeira noite, na segunda-feira à noite, nós falamos sobre a jornada do herói, onde a gente falou um pouquinho de tirar o projeto do papel, né, da cabeça, e como é essa trajetória, quais são as angústias pelas quais a gente passa, os processos interiores que a gente passa. Aí na terça-feira a Patrícia Marques fez uma live maravilhosa para a gente, falando dos 4 temperamentos do empreendedor. Sim. Ontem nós falamos sobre Scrum para projetos pessoais, que é uma metodologia de criação de projetos de uma forma Uhum. mais ágil, de uma forma mais simples. Então, uma metodologia simples para projetos complexos ou projetos simples também. A gente falou um Sim. pouquinho de ontem sobre isso, e hoje nós vamos falar de um projeto de verdade. Esses dias todos eu estava falando de um projeto fictício, hoje nós vamos falar de um projeto de verdade. Então Isso. eu queria que você começasse aí, Ricardo, se apresentando, falando um pouquinho aí do que nós vamos conversar hoje. Pode começar aí essa introdução. É um prazer mesmo, né? É a primeira live que eu participo da minha vida. Olha que honra! Uma honra. E tô fazendo porque porque eu tenho muito carinho por você, Carla. Ah, Ricardo, muito obrigada, viu? Então, assim, Obrigada mesmo. algumas pessoas que estão acompanhando me conhecem, né? Então, sou casado com a Patrícia, nós temos 4 filhos. Durante muito tempo da minha vida fui missionário na Aliança de Misericórdia. Esse ano a gente está iniciando um projeto novo, né? Fazendo um caminho externo, né? Seguindo nossos rumos agora pessoais, né? E criei um projeto agora, né? Recém. E esse projeto se chama feifamilia.org. É um site que nós lançamos e vamos utilizar essa plataforma de meio de comunicação para fazer vários projetos. Então, o primeiro projeto é o curso, que chama Curso Aumenta Minha Fé. É um curso que nós lançamos, já tivemos a primeira aula. Algumas pessoas que estão participando dessa live já receberam essa primeira aula. Algumas não puderam estar presencial, porque a gente está vivendo esse tempo difícil da Covid, então participaram de forma online, porque também a gente está disponibilizando o curso de forma online. Mas antes de mais nada, Carla, eu queria introduzir com a palavra de Deus, pode ser? Porque nós estamos falando de Nossa, fé.
E todo projeto, se for ligado com a espiritualidade, todo o nosso trabalho, se for somado com a espiritualidade, ele tende a crescer muito mais. A gente está falando no nosso curso, né? Aumenta a minha fé. Então, se a gente tiver fé naquilo que a gente está fazendo, se a gente colocar toda a potência, né? E ousadia, né? No nosso trabalho, eu costumo falar, se a gente tiver inspiração e transpiração, se a gente tiver iluminação, né? Sermos iluminados e depois irmos para o trabalho, a gente vai render muito mais. Produzir muito mais, ter mais coragem de fazer as coisas, ter menos medo para fazer as coisas. Ontem a Patrícia estava falando nos temperamentos, né? Que quem tem o temperamento mais melancólico e fleumático tende a segurar mais os passos, né? Então a fé ajudaria muito o fleumático, na verdade, ajuda muito o fleumático melancólico a ter coragem de dar os passos. E ela também falou que o sanguíneo e o colérico, né, eles têm uma tendência a serem mais para frente e deixar muitas vezes o planejamento de lado, a análise crítica, né? A fé também nos ajuda no momento oportuno a ter paciência, a termos a virtude da mansidão, a saber esperar o momento certo, a respeitar o tempo das coisas, porque existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. Então, a espiritualidade, ela ilumina o nosso trabalho, né? E tem uma palavra que eu gosto muito, que, desculpa a colinha aqui, que está no livro de Provérbios, que diz assim: a mente do homem planeja seu caminho, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Tem uma outra palavra de Eclesiastes que eu acho que é fantástica, né? Que diz assim: quem fica só observando o vento, né, não plantará. E quem fica somente observando as nuvens, não vai colher. Ou seja, o Senhor é a favor do trabalho, né? Mas o Senhor, além de abençoar o nosso trabalho, o Senhor também é capaz de iluminar o nosso trabalho. Que eu acho que isso é a coisa mais fundamental. Quando você me convidou, eu parei para orar e pensar um pouquinho como transmitir o meu projeto e como, para as pessoas que estão escutando, transmitir alguma sabedoria, né? Uma contribuição para que tenha sabedoria para tocar os seus projetos. E eu pensei assim, nós precisamos aprender a silenciar, porque nós estamos vivendo hoje num mundo moderno que nos distrai tanto, com tantas informações, com tantas situações, com tanto barulho mesmo, né? Que às vezes a gente está no caos. A gente está no caos. A gente está na bagunça, não consegue às vezes separar as coisas, os momentos. E muitas vezes, quando a gente está assim, falta estratégia. Porque a gente sai agindo, sai para a operação, sai para o trabalho, sai para a rotina da vida, sai para cumprir os deveres. E muitas vezes a gente não para meditar, para refletir, para pensar se nós estamos dando os melhores passos, né? Para entender se a gente está indo para dar os passos de alguma forma com os passos corretos, né? Que poderiam encurtar, né, o êxito do nosso trabalho, né? Porque às vezes acontece como aconteceu com Moisés tentando levar o povo para a Terra Prometida, né? O percurso era para ser percorrido em 4 anos, mas eles demoraram 40 anos. Porque faltou um pouquinho mais de silêncio, de escuta. Só Moisés subiu um monte para rezar. O restante, né? Sozinho, estava dando trabalho para ele. Tem que ser equipe. Tem que ter equipe toda, né? O restante estava dando muito trabalho para ele, viu, Carla? Então, assim, quando falta a dinâmica, eu falo muito isso no meu projeto, né? Eu falo isso no curso. Quando falta a dinâmica do monte, né? O que representava o monte para Moisés? O monte para Moisés significa um lugar que ele conseguia se silenciar, esvaziar sua mente, ser iluminado por Deus, né? Eu gosto daquela passagem da sarça ardente. Então ele sente a sarça e aí ele ouve a voz. O que significa isso? Ele silencia o coração e consegue ouvir a voz. Ele consegue viver uma intimidade com a palavra que fala e depois dirige os passos. Então, introduzindo, eu sinto que se a gente conseguir, em nossa vida, em nossos projetos, ter um tempo para parar, se organizar, a gente vai receber depois a luz que vai dirigir os nossos passos e a gente vai ter muito mais êxito e um caminho muito mais curto para percorrer. Sim, com certeza. Não, fantástica a sua introdução.
né? Como é que tem aquela outra passagem também? Se o Senhor não abençoar a obra, em vão trabalham os construtores. Sim, Né? perde tempo, né? Cansa, desgasta, né? Sim, A gente né? desgasta energia. Aí você me fez lembrar também o Gênesis, que Deus, quando criou o mundo, ele também planejou. Né? Ele planejou direitinho o que ele faria em cada dia, ele viu o que cabia no dia. No fim do dia, ele fazia uma retrospectiva, né? Parava ali e falava assim: nossa, foi bom o que eu fiz, ficou bom, ficou bom. Acho que não precisa ajustar nada, vou pro próximo. Então, cara, Então, eu sou da área de marketing, né? Eu me formei em marketing. Enquanto ainda era missionário, eu estava na Aliança, eu recebi o convite para estudar administração e marketing, né? E consegui me formar em marketing. E planejamento estratégico, eu sinto que Deus cumpriu a risca em Gênesis. Porque antes dele fazer o seu plano perfeito, que era a gente fala em marketing, que a gente tem que saber quem a gente é e para onde a gente tem que ir, né? Então, a gente tem que ter missão e visão e valores muito bem definidos, né? Então, Deus tinha uma missão e ele tinha uma visão. Ele queria chegar no homem. Mas para chegar no homem não foi direto. Ele percorreu um caminho, né? E ele estabeleceu um plano, né? O homem era a cereja do bolo. Era a etapa final do planejamento estratégico de Deus. Mas antes do planejamento estratégico, a Bíblia fala em Gênesis 1, era caos, vazio, né? A terra estava sem forma. Então, o que o planejamento estratégico de Deus faz? Primeiramente, ele começa a dar ordem no mundo. A partir da iluminação que eu estava falando, haja luz. Deus disse, haja luz. Ou seja, Deus tem uma inspiração e a inspiração parte depois para um planejamento estratégico. Toda a inspiração dá trabalho, né? Você estava falando ontem, né? De métodos que a gente tem que ter, de tarefas, que a gente tem que ter para a gente poder cumprir muito bem o nosso projeto. A gente tem que executar muito bem as tarefas para ser eficaz no nosso projeto. Deus também fez assim. Então ele teve a inspiração, vou criar o homem, vou chegar lá. Mas para chegar lá, ele começou, haja luz. E depois da luz, ele começou a fazer todo o projeto de criação dia por dia. Cada dia tinha uma tarefa, e cada tarefa que ele fazia criava uma ordem e estabelecia alguns limites, né? Até aqui é sol, até ali vai ser lua, até aqui é dia, para lá vai ser noite. Então, assim, eu acho muito bonito, assim, que Deus, ele, mesmo podendo fazer tudo de uma hora para outra, sendo onipresente, sabe, onisciente, sendo todo poderoso, ele é respeitoso com o planejamento que ele tinha. Ele faz com calma, com paciência, respeitando o tempo, os limites, e até chegar à sua etapa final do planejamento, que era o homem. E por fim, chegou ao homem. Agora deixa eu olhar o que eu fiz. Aí depois, no último dia, ele faz análise do seu projeto. Ele descansa, ele aproveita do que ele fez, ele gostou do que ele fez. Então aí entra a questão do que a gente tem que ter, da gratidão, né? A gratidão que a gente tem que ter por aquilo que a gente faz também, pelo trabalho que a gente executa, né? Eu penso assim, que hoje em dia a gente está vivendo tanto numa correria, né? A gente tá tanto no operacional, que muitas vezes a gente não consegue mais parar para fazer essa análise, essa reflexão. E Deus faz. Até Deus para. E o homem não quer parar, Carla. Sim, a gente está vendo muitas doenças no mundo hoje, crises mesmo, tanto espirituais como físicas, problemas profissionais que estão surgindo, e que os profissionais hoje acham que são máquinas. Nós estamos com uma mentalidade achando que nós vamos suportar toda a carga. E a gente às vezes não consegue parar, refletir, viver o tempo com a família, viver o dia de Deus, para a gente agradecer por tudo que a gente recebeu que veio das mãos dele, do que ele nos permitiu em vida, né? Então, assim, Deus executa um tempo para cada coisa e planeja muito bem o ponto de início, que era a sua iluminação de criar o homem, até o fim, né, da criação. Sim. Nossa, que ensinamento, hein? Eu fico pensando aqui, eu acho que o primeiro que criou o Scrum foi Deus. Ele fez exatamente. E quem pensou na metodologia imitou Deus, porque fez direitinho. Tinha uma reunião diária para ver se estava bom,
tudo dentro do mesmo tempo, tinha uma sprintzinha para terminar. Sim. Só uma brincadeira com processos, né? Mas dizendo que, né, na perfeição de Deus, ele também, ele que colocou isso no homem, ele que deu isso ao homem, no planejamento, Sim, né? Muito sim. legal essa introdução, muito bacana. E o seu curso também, que eu participo também, foi muito legal a primeira aula, gostei bastante, né, do Haja Luz, foi muito bom. Material também, que a gente está podendo trabalhar, está sendo incrível. Mas vamos lá, já introduziu. E agora? O que você vai contar? Tô querendo saber todos os bastidores Então, aí. Pode cara, então, continuar. assim, olha, eu confesso para você, para todos os meus amigos que estão assistindo aí, eu sempre fui muito resistente a essa questão de entrar de alguma forma, para me tornar público, assim, o meu trabalho, expor assim, o meu trabalho nos meios de comunicação. Eu tive uma formação missionária, então aprendi muito sobre a questão do escondimento, né? Sobre aquilo que a gente faz com a mão direita, a esquerda não tem que saber que está sendo feito, tal. Mas assim, eu percebi que eu recebi nesse tempo, eu recebi uma iluminação, uma inspiração que não cabia mais dentro de mim. Eu sentia que era algo que Deus tinha colocado, palavras que Ele tinha colocado, que foram frutos mesmo de uma experiência muito forte, que não dá para se revelar a experiência, porque a experiência é muito pessoal, não dá para a gente explicar, né, aquilo que a gente experimentou na nossa oração, no nosso contato com Deus, mas foi muito forte e que não cabia mais dentro de mim. Eu tinha que de alguma forma partilhar. Isso foi um gesto assim que exigiu muito esforço da minha parte, de mexer com os meus processos, com os meus limites, né? E me encorajei a fazer. Então, assim, como assim, eu sou da área de marketing, então eu não quis começar assim sem antes pensar no processo. Então, como que eu pensei que eu poderia transmitir algo que estava no meu coração para chegar no coração das pessoas e elas pudessem fazer aquela experiência, né? Que eu estava sentindo. Então, assim, de início, eu comecei a colocar tudo no papel, cara. Então, toda a inspiração Legal. que surgia foi pro papel. Porque aquilo que está na cabeça, se fica na cabeça, e se a gente... Você sabe disso que você partilhou isso esses dias nas suas lives. Então, aquilo que a gente não consegue jogar para fora da nossa mente, que a gente fica muitas vezes pensando, isso não pode dar, isso talvez não dê certo, talvez isso seja um projeto que está além das minhas forças, eu sou tímido, eu sou reservado, eu tenho medos, né? Essa não é minha praia. Se a gente fica só na mente, o projeto não sai. Então a primeira coisa, eu joguei tudo pro papel, toda a inspiração que foi me surgindo, eu joguei pro papel. Agora, me custou fazer esse Fora que o processo. pensamento, né, Ricardo? O pensamento é mais rápido que o papel. Sim. Então, na hora que você vai para o papel, você desacelera e consegue ver algumas coisas com um pouco mais de clareza. Sim. Né? Isso, e você consegue ir ordenando, né? Porque quando você vai tirando da tua cabeça, você vai vendo que olha, isso daqui é possível fazer. Aquilo que de repente aqui dentro de mim eu achava que era tão difícil, complexo, quando você vai ordenando as suas inspirações, você vai falando, nossa, tem um raciocínio lógico aqui, dá pra mim fazer. Só que assim, quando eu fui jogando tudo isso no papel, aí depois eu falei, agora eu preciso entender o que vai ser isso daqui, né? Como eu trabalho na Aliança de Misericórdia, com muito carinho, é uma comunidade que eu tenho muito amor, eu estou há 19 anos como membro da Aliança e trabalho nos eventos lá, então a gente conhece muitas pessoas, a gente escuta muitas pessoas. Então uma necessidade que eu tinha por pesquisa mesmo, feito já na Aliança, que eu tinha escutando as pessoas, é que a gente está vivendo um tempo tão difícil, né, com a pandemia, um momento assim tão complexo, né? As pessoas tiveram no ano passado que viver sua fé em casa, né? E foram restritos, muitos nós fomos restritos de viver a nossa espiritualidade, ir para missa, etc e tal. E parece que agora estamos entrando numa fase muito complexa de novo, né? Então eu senti, escutando as pessoas tal, não sei o que tinha uma necessidade que se aprofundasse a fé.
que a gente fortalecesse a nossa fé. Que a gente procurasse aumentar a nossa fé para sustentar esse tempo difícil. Que a gente está vivendo, que é real. Então, nasceu o desejo de fazer um curso. Então, para fazer um curso, tem todo um método que você tem que seguir para fazer um curso. Então, eu já enquadrei. Sabia quem era o público que eu tinha que atingir, porque era um público que estava necessitando de um aprofundamento de fé. Entendi que o formato que devia ser feito era de um curso. E quis que esse curso tivesse inscrições limitadas, que fosse exclusivo para algumas pessoas. E a forma de fazer o convite teria que ser mais pessoal. Não em convite em massa, até porque eu queria escolher algumas pessoas de início para fazer que eu já tinha proximidade, conhecimento, etc e tal, porque ainda eu não estava muito envolvido ainda com a vida pública, né? E ainda não estou. Então, mas eu tenho amigos, né? Muitos amigos. Então, aí surgiu essa ideia então de fazer o formato do curso, estabeleci então como que seria o caminho, criar um site, aí criou o site, que é o ferrefamilia.org, montando o site, então montamos a forma de se inscrever, de se aderir ao curso, entendemos que esse curso de início, ele teria que ser presencial e online, porque tinha algumas pessoas que queriam que fosse presencial, mas tinha muitas pessoas que estão fazendo o nosso curso, que estão no Ceará, que está no Paraná, que está em Minas Gerais. Então, não tem como não ser online também. Então fechamos o curso para a questão da transmissão online e estamos divulgando tudo isso na plataforma. Então, fizemos uma plataforma, minha esposa querida, né, linda, está postando agora o site do curso, lá Fé e Família, né? Oi, Simone! Bem-vinda, querida! Deus abençoe. A Simone está entrando agora, uma grande amiga. Então, aí nós iniciamos o curso e agora em fevereiro tivemos a primeira aula, que foi lá na Aliança de Misericórdia, no Botuquara. Foi muito bacana, me senti muito feliz. Você diz, né, Carla, que nós devemos começar, né, de forma pequena com um sonho grande. Não é verdade? Em marketing, a gente chama isso também de projeto piloto, né? A gente precisa ter projeto. É verdade. A gente precisa ter projeto piloto, porque a gente não adianta ir para um projeto macro sem antes testar ele, né? Mas eu estou muito feliz eu gosto muito dessa área da transmissão, né? Do conhecimento, de alguma forma contribuir, né? E o mais importante, o mais feliz que eu estou esperando agora, que eu estou ansioso, eu estou assim, gerando isso daí, é o e-book, né? Então nós vamos daqui a pouco lançar o nosso e-book. Tá muito assim. Estou fazendo com muito carinho nas madrugadas, viu? Quero deixar bem claro isso. E quando a gente entra nessa dinâmica de projetos pessoais, tem já a nossa rotina de trabalho, né? Tem no filho, né? Trabalho além do trabalho. Trabalho além do trabalho. Aqui são 4 filhos, né? Então, eu digo que quando o primeiro tempo acaba lá na aliança, eu volto para casa, começa o segundo, né? Aí depois, agora, eu descobri um novo tempo, né? O terceiro tempo, que é quando põe todo mundo para dormir, eu vou trabalhar nos meus projetos pessoais. Nossa, o que sobra é a madrugada. Mas você sabe que a madrugada é o melhor horário para você se encontrar com Deus. Você silenciar o coração, acalmar a mente e conduzir os seus projetos, né? É o melhor horário. É o horário que Jesus se retirava para fazer essas orações e se conectar com Deus. Que lindo. Que coisa linda. E quanto tempo você levou, Ricardo, desde quando você começou a colocar no papel, né? Não vou dizer nem do sonho, não sei há quanto tempo você tem esse sonho. Você pode contar também. Mas depois, quanto tempo, né, de sonho, e depois, assim que você começou, quanto tempo você levou para estruturar tudo e estar pronto para o primeiro feedback, né? Para a primeira aula, para a primeira entrega, vamos dizer. Primeira entrega de valor, olha só. Sim. Ó, cara, eu comecei em dezembro a ter as inspirações. Então, assim, eu digo assim, quando a gente é capaz de silenciar e ouvir, vem palavra, vem imagens,
né? Vem, às vezes até um desenho vem. A capa do meu e-book foi um desenho que eu recebi por revelação. Eu senti como tinha que ser a capa. Então, assim, vem imagens, vem desenho, vem uma palavra que te orienta e te conduz para depois você, com a sua técnica que você tem, a sua ciência, produzir. Porque eu acho que Deus, ele respeita o trabalho. Assim, o Espírito Santo ajuda, né, a gente fala. Mas a gente precisa contribuir com a graça dele, né? Então a gente precisa trabalhar, não adianta a gente só receber a iluminação e depois não ter transpiração, né? Então, assim, eu recebi a iluminação, mas eu tentei de alguma forma batalhar todos os dias que eu podia à noite. Então, desde dezembro até dia 21 de fevereiro, eu tentei trabalhar pelo menos alguma hora do dia em torno desse projeto, para poder montar a estrutura, para poder escrever, para poder ver a metodologia, montar o próprio site, que foi uma experiência diferente para mim, porque eu tive que montar o site, eu não tinha experiência na área, então eu tive que estudar para montar um site, né? Aí tive que estudar para entender como que funciona o aplicativo, aí tive que estudar para entender como que eu ia gravar essas aulas, transformar um site numa plataforma de aluno. Então, assim, foi um desafio muito grande. Inicial, então iniciou agora dia 21 de fevereiro, e a ideia é expandir para outros cursos, né? Então, esse é o primeiro, o embrião, né? É uma fase mesmo que a gente está gerando novos projetos. Então, dentro desse site, Fé e Família, espero que seja uma plataforma de muitos outros cursos. Inclusive da minha esposa, Patrícia Elias, que é maravilhosa, que fez um curso maravilhoso com as mulheres em oração. 20 dias, ela conduziu 20 dias as mulheres da Bíblia, com as mulheres da Bíblia, um caminho com as mulheres. E ela também, daqui a pouco, eu já estou confiante nisso, vai fazer um trabalho comigo, lançando um dela. Nossa, esse curso da Patrícia, para mim, assim, me vem até emoção. Porque foi um divisor de águas. Foi um resgate, foi sensacional. Foi algo muito especial. Legal. E ela sabe como eu sou fã dela, desse curso, fã do trabalho dela, muito. De vocês, né? Porque é um casal que está ali ouvindo a Deus, né? buscando essa iluminação, e são muito capacitados também no trabalho. E outra, vocês são muito experimentados no trabalho, então não tem preguiça, né? Não tem cansaço, não tem... você vê, você está falando do seu sacrifício de se expor. Então, você se transcendeu, né? Você não queria se expor, você tinha uma vida mais escondida, e de repente você fala, puxa vida, mas tem tanta gente lá no Ceará, tem gente, né? Tem gente em Minas, tem gente em tantos locais que eles não podem, de repente, ter acesso. Então, se eu não me expor, as pedras falarão, né, Ricardo? É isso mesmo, Carla. Às vezes, e assim, eu estou muito feliz, porque eu fui confirmado nesse caminho, né? Então, assim, esses dias eu estava pensando, eu queria tanto que um bispo fizesse o prefácio do meu livro, né? E seria uma confirmação da igreja, né? E eu tenho uma amizade com o Dono Ar, né? Um bispo do Paraná, né? E que foi muito, assim, muito presente em nossa vida enquanto a gente estava no Paraná. E eu conversando com ele, ele falou que ia ser uma alegria, né? Ele escrever o prefácio do livro. Então, para mim foi uma confirmação, né? Assim, vai escrever as palavras que ele sente para esse curso e esse livro que a gente está trabalhando em torno dele. Né? Que lindo, Ricardo. Nossa, eu fico tão encantada em ouvir tudo isso. Pode falar, só você, não vou falar nada. Quero beber dessa fonte, né? Esse projeto tão incrível. Que incrível, Ricardo. Então, eu sei que tem gente que está participando da live agora, Carla, que está fazendo o curso, que de alguma forma está sendo alcançada por esse curso, que são da Aliança de Misericórdia e que não te conheciam. Eu queria dizer para essas pessoas, ó, vale a pena seguir a Carla, gente, porque, ó, ela é da Aliança das Antigas. A Carla conhecia o missionário Nivaldo, que foi um dos primeiros irmãos que entrou na comunidade. E assim, tem uma experiência muito bonita com a comunidade, com a Aliança. Né, Carla? E ela está fazendo um trabalho muito bonito agora também, ajudando as pessoas a desenvolver os seus projetos pessoais. Então, vale a pena. Obrigada, Ricardo. Eu amo muito a Aliança, né? A Aliança
faz parte da minha vida, faz parte da minha história da minha família, do meu marido, do meu filho. E acho que hoje, se eu sou, né, a pessoa que eu sou, até no trabalho, né, eu sou graças a Deus, em primeiro lugar, mas toda a formação que a Aliança foi me dando de alargar meu coração, né? Que meu coração ficasse um pouco mais largo, que eu fosse para o sacrifício, né? Aquela dificuldade, aquela dificuldade, né, de alargar o coração, aceitar o outro, conviver com o pobre, conviver com o rico, conviver, né, com os diferentes, alargar mesmo. Então, eu vejo que foi esse caminho que a Aliança fez comigo, de alargar o coração mesmo. Então, acho que hoje, se de repente eu estou aqui me dispondo a ajudar outras pessoas, isso aprendi com a Aliança, né? Que vem do coração de Deus, é claro, porque isso não é filantropia, é amor, né? Aqui a gente não trabalha pela filantropia, a gente trabalha por amor a Deus e aos irmãos. E principalmente na pandemia, quando a gente já não pôde mais fazer muitas coisas presenciais, eu pensei que, de repente, eu poderia ajudar as pessoas que estavam aí perdendo seus empregos, né? Eu sou da área de TI, então tenho um pequeno privilégio ainda, né? De estar empregada, né? Meu marido também está empregado, e nesse momento a gente poder ajudar com o nosso conhecimento de TI mesmo, para e-commerce, para criação de infoprodutos, criação de cursos online, então toda conhecimento que a gente tem nos nossos anos de trabalho. Então, a gente colocou à disposição, eu comecei com algumas mentorias no ano passado, né, fazer mentorias para algumas pessoas, gostei bastante, continuo, tem alguns horários de mentorias gratuitas, né, as pessoas se agendam e a gente conversa para falar dos seus projetos, para falar do projeto que tem, das necessidades que tem, e a partir daí eu pensei em fazer essa semana, né, de lives, falando sobre isso, ter alguns convidados especiais, criar um grupo para colocar materiais, né? Eu tenho feito materiais também. Você está falando de trabalhar à noite, eu não trabalho à noite, eu trabalho bem cedo, né? Então, eu acordo bem cedinho, 5 da manhã, começo as minhas orações e vou para... E aí, ali eu tenho feito alguns materiais mesmo, porque as lives não dá para a gente colocar... mostrar gráficos, mostrar as práticas. Então, nesse material escrito que eu disponibilizo, que eu estou fazendo todos os dias depois da live, né? Então, é um pequeno caderno, não vou chamar de e-book, porque não é e-book, é um pequeno caderno, mas é bem corrido, viu? Imagina a loucura que você está vivendo aí. E eu só tenho um filho, né? E já tem 13 anos. E esse curso então, eu estou bem partilhada. E esse curso também é fruto das suas diversas mentorias comigo, né, cara? Me incentivando a dar o passo e mostrando os caminhos. Ai, Ricardo, é porque nem te incentivando, né? Sendo chata, né, Ricardo? Só você para me aturar. Então, assim, eu acho assim, pensando nisso, né, eu acho que assim, eu já citei aqui, então, que a gente precisaria ter uma iluminação, a gente precisaria ter um momento de reflexão, de escuta, subir mesmo ao monte, silenciar o coração, ouvir a voz de Deus, tentar com que Ele ilumine nossa... Com a espiritualidade que a gente consiga receber a inspiração para depois transpirar, trabalhar e executar a coisa com a graça dele. Mas assim, eu acho que nesse meio do caminho, por exemplo, Moisés subiu ao monte, mas ele tinha Arão, né, que ajudava ele a conduzir o povo. E eu vi nessas suas lives você falando a importância para a gente executar os nossos projetos, ter um mentor, né? Ter alguém, né, que nos ajude, nos incentive, nos encoraje, nos ajude a iluminar, né? A gente, no caminho de fé, a gente fala muito disso, né? Que a gente precisa de um irmão, a gente precisa de um companheiro, a gente precisa de pessoas sábias no nosso caminho, né? Na Bíblia a gente vai ver que os sábios, os anciãos, eles eram muito consultados, né? E eles demonstravam toda a sua capacidade de conduzir o povo com a sua sabedoria, né? Eu gosto muito de ler o livro da sabedoria, né? Ali tem conselhos valiosíssimos para qualquer um de nós, né? Então, assim, eu acho que... Então, se a gente saber viver o processo da inspiração, da iluminação, da transpiração, do trabalho
e ter pessoas do nosso lado que nos encorajem, a gente dá os passos que são necessários, né, para executar o nosso trabalho. Uhum. Sim, com certeza. A gente precisa, assim, né? Um dia um ajudando o outro dia o outro que recebe, né? Para que todos possam colher os frutos depois, né, Ricardo? E ninguém ser dono de nada, né? Deus é tão sábio que Não até é, isso ele Carla? faz. A gente Né? exercita a Sim, humildade quando a gente tem alguém que nos ajude, né? E falta tanto, né, sim. hoje em dia. Então, eu diria que a gente precisa ter fé, a gente precisa ter competência técnica, mas a gente precisa ter muita humildade para se reconhecer, para pedir ajuda, né? Para ser incentivado, para poder ir para frente, para recomeçar, fazer análise, fazer feedback, ver o que deu certo, o que não deu certo, ver se é isso mesmo, se não é isso, né? Então, Aham. acho que a Ah, que legal, humildade. Ricardo. E eu falo muito da humildade vou falar muito no curso ainda, falo no e-book Aham. muito sobre humildade, porque a humildade é uma parte muito importante no processo de fé, no processo da iluminação. Ela permite Sim. você fecundar e tornar tudo muito mais profundo, né? Não fica raso, não fica superficial. Porque um projeto que é bem sólido, bem enraizado, ele vai para frente, né? E eu sinto que assim, que hoje as coisas estão muito na superfície, estão muito rala, né? E se torna superficial mesmo, os passos, né? O nosso planejamento se torna superficial, né? As etapas ali se tornam muito suscetíveis a um vento contrário, que nem diz a palavra de Deus, que estava lá o pessoal na barca, vem um vento contrário, já fica apavorado, todo mundo vai achar que vai morrer, né? Mas não é assim, né? Os ventos contrários não podem nos assustar dessa maneira, gerar medo e insegurança. Se a gente exercitar muito a humildade, que é aquela parte da terra bem mais funda que a gente cava e ali tenta desenvolver uma sementinha que vai produzir uma árvore sólida, né? Um projeto sólido, um trabalho mais forte. A gente se Sim. fortalece na fé, Você muitas sabe vezes. que... Mas que a gente é engraçado isso, que a gente se fortalece muito mais na fé, eu falo muito isso no curso, muito mais descendo do que subindo. Eu falo muito isso no meu livro. Quanto mais a gente desce, a gente se fortalece na fé, é um caminho de descida. Quanto mais a gente consegue cavar, sabe, se limpar, se purificar, tirar os vícios, tirar as más tendências, né? Tentar ir tirando devagarzinho os defeitos, né? Aí ir cavando e lá no fundo plantar uma coisa mais sólida, mais próxima, mais limpa, num lugar mais onde produz mesmo, né? Tudo que uma semente precisa ali de nutriente e tal, não sei o quê. Ali vai começar o processo de crescimento, mas primeiro precisa descer bastante. Sim. Hoje eu li Santo Inácio de Loyola, estava estudando a 11ª regra do discernimento dos espíritos dele, né? E ele fala da humildade, né? Ele fala que a chave para aguentar a desolação, né, os tempos ruins, mesmo sendo desolação espiritual, como sendo uma desolação corporal, que é a humildade na consolação. Então, quando nós estamos bem, estamos sendo consolados por Deus, estamos recebendo a inspiração, estamos ali, né, com aquele gozo, é o momento de ser humilde. Na hora que você está recebendo de Deus, você tem que ser muito humilde, porque ali você vai se fortalecer para quando vier os ventos contrários, para quando vier a força da desolação. Mas aí você vai estar bem firme na humildade. Então eu lia isso hoje, aí você falou, veio só complementar. Muito bom Muito bom. mesmo. Ricardo, você quer concluir, por favor? Já está chegando, já tá chegando o nosso tempo, dá vontade de ficar mais, mas a gente tem que respeitar aquilo que a gente propôs para as pessoas, né? Seriam 30 minutos. Então, eu gostaria que você fizesse a conclusão. Eu tentei assim aliar o seu convite com o meu projeto. Então, assim, o meu projeto, lógico, é um projeto que trata mais da dimensão da espiritualidade, né? Mas, assim, eu entendi que você queria fazer um estudo de caso com o meu projeto para que as pessoas entendessem que todo projeto, seja ele um projeto de fé, seja ele um projeto, como você falou esses dias, de fazer uma viagem, de produzir sei lá, um material, qual é que seja o projeto, vamos ter 4 filhos, é um projeto. Qualquer projeto que você tenha,
de fato, você precisa estabelecer alguns processos, né? Para que ele possa, de alguma forma, de forma organizada nesses processos, com planejamento, você ter um maior êxito. Eu só tentei, Carla, com essa minha partilha hoje, pensando no meu estudo de caso, mostrar a importância da espiritualidade para iluminar nossos projetos. Porque eu acho que a gente vai se tornar profissionais muito melhores em qualquer área que a gente esteja, que eu tenho certeza que aqui vai ter profissionais de diversas áreas ouvindo, e depois essa live vai ficar gravada, outros vão poder ouvir depois, de diversas áreas, mas eu tenho certeza que todos nós nos tornamos melhores, mais humanos, quando a gente, de alguma forma, tem a espiritualidade como um pilar muito forte na nossa vida. A gente é capaz de resistir mais, de ter menos medo, de ter menos insegurança naquilo que a gente vai fazer, mesmo tendo alguns limites, alguns defeitos, a gente, pela espiritualidade, e pela fé, né? Pela fé, porque eu falo muito no curso, a gente vai pra frente, a gente se lança, porque a fé lança fora o medo e de alguma forma ela nos encoraja a ir até de encontro às adversidades, né? A tempestade, as ondas contrárias, ela nos leva a vencer e de frente, né? Ela nos encoraja. Assim Jesus fez com os apóstolos, fez com os profetas, fez com os santos na história da igreja e faz comigo e com você e com todos nós, né? Então, se a gente tiver essa dinâmica mesmo de colocar isso como um pilar muito importante para depois a gente poder ir para a execução e para o trabalho, eu tenho certeza que a gente vai melhor, né? Cada um encontra o seu caminho. Cada um coloca essa dinâmica da fé e da espiritualidade em um tempo, em um momento, em uma hora que seja oportuna, mas ela nos leva. E eu sinto que quando eu comecei a pôr agora nas minhas madrugadas, eu produzi muito mais. O meu tempo rendeu muito mais, né? O meu tempo está rendendo muito mais. Eu vivo com olheira, porque ela nunca sai de mim. A gente está sempre cansado. É muita coisa para resolver, mas quando a gente tem essa força interior, nós temos coragem de dar alguns passos e força para aguentar esses passos que a gente não aguentaria se a gente não tivesse essa resiliência interior, né? Sim. Ricardo, encantador. Não poderia ter sido mais enriquecedor para essa semana do que esse estudo de caso. Olha, gostaria que as empresas conhecessem esse estudo de caso, viu? Porque Amém. Realmente ele é muito enriquecedor, muito enriquecedor. Eu te agradeço muito, Ricardo, foi muito bacana. Eu vou pegar aquele material que você me passou, né? Que foi o seu roteiro, né? Que você planejou. Eu vou preparar ele num material, vou colocar lá no grupo do Telegram para as pessoas. Depois eu enviava para você colocar também no grupo do curso, ou colocar no site, onde você achar mais interessante. E Legal. Também vou baixar essa live depois, né? Ela vai ficar gravada aqui no IGTV, mas eu vou baixar ela, vou mandar para você poder colocar no site. Ok. Né? E assim outras pessoas vão poder ver essa maravilha. Eu acho que eu vou mandar para minha empresa também. Vou mandar para eles e falar assim, olha, veja o que é o projeto. Manda Isso assim. que é fazer projeto. Ricardo, alguém tem alguma pergunta para o Ricardo? Aproveitem, nós estamos finalizando. Vocês querem fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. À vontade. Tem o grupo também, né, para perguntar. Mas fiquem à vontade agora, estamos ao vivo, né? Se quiserem perguntar. Foi entrando pessoas pelo caminho aí, né? Eu vi a Mariane que entrou, muitos e muitos anos, Mariane, o Cristiano entrou agora no finalzinho, mas, né, Cristiano? Mas pode depois assistir a live. O Cris tem um fuso horário grande aí, viu? Eu não sei quantas horas, porque o Cristiano mora na Itália. Não sei quantas horas são o fuso horário, mas ele está aí já mais tarde aí que nós. Legal. Mas tá bom. Então vamos encerrar, Ricardo. Muito obrigada. Obrigado. Tudo, né? Deus abençoe você, Deus abençoe esse projeto maravilhoso. E conte sempre comigo, com a minha família, pois, né, estamos aqui para aquilo que vocês precisarem. Só uma oração final. Vamos.
peço aí esse momentinho só para finalizar, tá bom? Eu desejo que a luz de Deus possa iluminar a vida e os projetos de cada um de vocês. Muitos de vocês são meus amigos, alguns eu não conheço, mas Deus conhece, Deus sonda todos os corações, né? Deus sabe o que Ele precisa iluminar nessa noite e transformar qualquer noite escura, qualquer dificuldade, qualquer provação, qualquer vento contrário nesse tempo, em luz, em graça, aliviando qualquer peso que a gente possa estar sentindo nesse tempo, preocupações, angústias. Muitos de nós podem estar muito pesados nesse tempo, não está sendo fácil, carregando muitos fardos, mas Deus é leve, Deus traz leveza para a nossa vida, Ele traz paz, Ele traz alegria e, sobretudo, Ele traz um desejo de a gente tiver pela vida, para que a gente tenha coragem para colocar, mesmo nesses tempos difíceis, todos os nossos projetos em andamento. E eu peço que a luz de Deus inspire em vocês, inspire para que vocês possam trabalhar cada dia, sustentar a sua casa, a sua família, abram portas, abra caminhos para vocês nesse tempo e que a luz de Deus vos abençoe, cada um de nós nesse tempo, e abençoe a minha vida, a minha família e a vida de todos nós. Então, que Deus abençoe, muito obrigado pelo convite, amém. Amém. Ricardo, muito obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Tchau, Deus gente, abençoe. muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Tchau. Fica com Deus.